Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu finalmente vou mostrar como eu fiz o controle de luz e temperatura do meu aquário. Bom pessoal, eu finalmente estou fazendo esse vídeo. Eu já tinha dito que ia fazer ele no vídeo da luminária, mas muita gente tem me pedido bastante ele também, e aqui tá. Vocês vão perceber ao longo do vídeo que todo o sistema fui eu que fiz, tanto a parte eletrônica, toda a ligação, etc., como também a página que faz o controle da luminária. Talvez esse não seja o modo mais fácil de fazer o controle da sua luminária, mas eu fiz porque eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa diferente. Realmente gosto de fazer essas coisas mexendo com eletrônica, programação, impressão 3D. Todos os materiais que eu usei, eu vou deixar o link aqui na descrição, mesmo os que eu já tinha em casa. Boa parte deles eu já tinha, que são os materiais mais caros, mas eu vou deixar aqui para vocês poderem comprar e conferir se vocês quiserem. Bom, é isso, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, vamos começar falando então do nosso controle de temperatura. Se a gente olhar ali no fundo do aquário, vocês vão ver que tem duas sondas prata ali. O que são essas sondas? Elas são basicamente os nossos sensores de temperatura. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, mas por que tem duas? Bom, tem duas porque como eu fiz meu próprio sistema, eu preciso conferir se ele está certo, se ele está funcionando corretamente. Para isso, uma delas é desse termômetrozinho digital aqui, que agora está medindo 26,8. E aí ele fica o tempo todo aqui, conferindo a temperatura, e eu acompanho por ele, para ver se está tudo certo com o nosso sistema. A outra é ligada no nosso Arduino. Vocês vão conhecer essa baguncinha aqui agora. Arduino é essa pecinha aqui. Cadê meu dedo? Essa pecinha aqui. Aí ele tá com um shield que a gente chama de shield Ethernet, que é basicamente como você faz para conectar um Arduino com a internet. Estão vendo esse cabo, o cabinho azul aí, que tá ligando aqui no nosso roteador. E aí essa outra sonda, esse outro sensor, né, que é responsável por passar o valor de temperatura que está sendo medido aqui para o nosso controlador. Esse sensor, ele, né, no esquema de ligação dele, né, ele usa um resistor de 10 kΩ, de 10K. Só como eu não tinha aqui em casa e a gente tá em quarentena e aí o frete não compensa comprar um resistor, né? Eu fiz aqui, para quem entende um pouquinho mais de eletrônica, eu fiz aí uma associação de resistores, que aí no final dá valor muito próximo de 10K. É importante falar que a posição desses sensores ela deve ser pensada também. No caso, o meu termostato, ele tá aqui dentro do SAMP, nesse compartimento aqui, tá ali o nosso termostato. Só que não adianta eu colocar o meu sensor de temperatura junto com o termostato, porque senão eu vou estar medindo a temperatura da água logo ali. Por isso eu coloquei num ponto mais longe, então eu coloquei aqui. A saída de água fica bem ali em cima, mas ela não sai direto ali, então ali ela volta, ali é meio que uma zona não tão movimentada. E aí eu consigo ter um controle melhor de temperatura, porque não adianta nada a temperatura lá dentro do meu SAMP tá correta, mas aqui dentro do meu aquário não. Então eu recomendo vocês a não colocarem perto do termostato. É bem importante esse detalhe. Ah, beleza, mas aí se o sistema só mede a temperatura, não, ele faz o total controle dela. Então aqui o Arduino está recebendo esse cabinho aqui, que é o sensor de temperatura. E depois ele está ligado com esse módulo relé aqui, tá? Um relé, para quem não sabe, basicamente é um interruptor acionado eletronicamente. Então é basicamente aquele interruptor igual você liga e desliga a luz, só que acionado com energia. E aí eu tenho dois relés, ele está preso ali com fita, meio na gambiarra. Mas o que ele está fazendo? Basicamente, esse relé do lado esquerdo que vocês estão vendo, esse daqui, ele está controlando o meu cooler. Então ele é responsável pelo acionamento do meu cooler. Então ele recebe 12 volts da minha fonte, que é essa fonte aqui, traz aqui pro relé e ele ativa para ligar o meu cooler quando a temperatura está muito alta. O cooler está preso aqui com uma basezinha que eu fiz de impressão 3D. E esse outro relé aí do lado direito, ele está ligado nessa tomada aqui. Ele está interrompendo essa tomada, que é a tomada do nosso termostato. Então lá no termostato, claro, eu configurei a temperatura, configurei um pouco acima também, para caso o nosso sistema falhar de alguma forma, eu não superaquecer a água. Mas basicamente o funcionamento ocorre por aqui. Então se a temperatura abaixa de um certo valor, que eu vou mostrar para vocês agora lá no computador, se a temperatura abaixa de um certo valor, esse relé ele aciona e liga o nosso termostato. E aí a mesma coisa para o cooler, se a temperatura está muito alta, acima de um certo valor, eu ligo o meu cooler para poder resfriar o aquário.
Bom, pessoal, eu vim aqui no computador para mostrar como que eu fiz essa página de controle aqui, como que a gente controla todo o nosso sistema. Mas essa página ela não precisa ser acessada pelo computador, ela pode ser acessada pelo celular, como vocês estão vendo aí. Geralmente, para ser bem sincero, eu uso muito mais ela no celular, é muito mais prático. Mas às vezes quando estou no computador eu também uso por aqui. Então dá para fazer das duas formas. Só que acho que para mostrar, fica melhor mostrar aqui pelo computador. Então essa aqui é a paginazinha da entrada. Então a gente tem o nomezinho que eu dei aqui de Smart Heave. E aí tem a parte de luz e temperatura. Eu vou clicar aqui em temperatura para a gente mostrar como que a gente fez o nosso controle. Bom, vocês viram ali que antes ele estava sem valor e depois ele carregou. É que ele puxou esses valores lá do nosso microcontrolador. E aqui essa página aqui, para ser sincero, ela é bem simples, tá? Então, como que ela funciona? Aqui onde eu tenho o Now, isso aqui é a temperatura que ele está medindo atual. Ele dá um pouquinho diferente do nosso sensor de temperatura. Lá estava 26.8, aqui está dando 26.23. Dá uma diferençazinha, mas tá controlando por aqui, tá? É que, pra ser sincero, ultimamente eu ando confiando mais nesse sistema aqui do que no próprio, naquele outro sensor lá. Mas é só pra gente não ver se tá nada muito fora, né? Então aqui tá 26.23. Aqui tá definindo o seguinte, que o mínimo é 26 graus cravados aqui, o máximo é 27 e o target, o nosso alvo, é 26.60, tá? O que isso acontece? O que isso quer dizer? Basicamente, se a nossa temperatura aqui, o Now, estiver passando, ela for menor do que a nossa temperatura mínima, que é 26, o sistema vai ativar e ele vai começar a esquentar até atingir a nossa temperatura alvo. Então vamos supor que aqui desça para 25.9. Então ele vai começar a esquentar até que a temperatura medida seja 26.6. A mesma coisa acontece na temperatura máxima. Então se ele passar de 27, ele vai ligar o cooler e vai começar a resfriar o nosso sistema até chegar aqui em 26.6. Aqui eu tenho um botãozinho só para dar refresh, então é só para ele atualizar o valor do Now aí. Então ele atualiza ali sem eu precisar recarregar a página, ou eu posso estar recarregando a página para fazer isso. Aí ele pega esses valores. Aqui esse update values é para eu conseguir atualizar meus valores de referência. Então vamos supor que eu queira mudar o meu valor mínimo para 26.2. Clico aqui e dou um update values. Ali vocês vão ver que o sensor ativou. Essa temperatura aqui ela não fica atualizando o tempo todo, só quando eu dou refresh. Mas vocês viram ali no vídeo que um dos nossos relés ativou, ele acendeu a luzinha. Provavelmente porque a gente teve uma leitura menor do que 26.2. E aí ele vai começar a aquecer o sistema até chegar em 26.6. Vamos voltar aqui para o nosso valor padrão. Só mostrando para vocês então, que vamos supor que eu mudasse aqui e mudasse aqui, desse um update. Posso mudar nosso target também, sei lá, para 26.7 e der um update. Aqui aparentemente você fala, não sei se mudou, mas se eu recarregar a minha página, aqui ó, então aqueles mesmos valores que a gente tinha salvo, tá? Então é basicamente isso que acontece. Vou voltar aqui todos os valores que eu tinha definido. Falando agora, finalmente, do controle da nossa luminária. A nossa luminária, ela tá ligada lá na nossa fonte de 12 volts, como vocês viram no outro vídeo, que é esse vídeo que eu tô deixando aqui em cima. E aí, como que a gente faz o controle dela, né? Como que eu controlo a iluminação? Eu tenho, basicamente, esses 3 módulozinhos aqui, que vocês estão vendo vermelhos. Eles são módulos PWM. PWM, basicamente, ele controla a intensidade da minha luminária. E eu tenho 3 para cada um dos canais. Então eu tenho um controle para os LEDs brancos, um controle para os LEDs azul royal, e um outro controle, meu terceiro, é para os LEDs ultravioleta e azul acetínico. Então por isso que eu tenho esses 3 aí. Essa bateriazinha que vocês estão vendo de relógio aqui, isso aí basicamente é o que a gente chama de Real Clock Time. Isso é basicamente um relógio mesmo, que aí mesmo se acabar a energia, se desligar tudo, se acontecer qualquer coisa, ele ainda assim salva qual o horário do meu dispositivo. E aí eu consigo consultar esse horário para fazer os controles de luz baseado no tempo aí, né? Então, amanhecer, anoitecer e todo o fotoperíodo aí da minha luminária. No caso, esses módulos PWM aí, você vê que tem bastante fio aí, mas basicamente eles estão recebendo os 12 volts da nossa fonte e passando e saindo esses 12 volts para nossa luminária
aqui, esses cabinhos aqui, ele recebe o quanto que ele tem que passar, o controlador diz pra ele, né, o quanto que ele tem que passar de energia, né, de iluminação ali no caso, pra saída do nosso módulo. Então ele recebe, o controlador fala, você tem que passar 50%, e aí ele sai 50%. Basicamente isso que acontece. Esses dois aqui, eles estão com essas plaquinhas de metal, porque são dissipadores, porque como são canais com mais LEDs, ele pode acabar esquentando, e aí para não esquentar eu coloquei esses pedacinhos de alumínio, que servem como dissipadores. Bom pessoal, vamos finalmente então para a nossa cereja do bolo aqui, que é o controle de iluminação. A gente vai clicar aqui em Lights. E aqui, cara, de verdade eu acho que isso ficou muito bom. Não é porque fui eu que fiz não, mas eu realmente fiquei muito feliz com o meu próprio resultado. Então eu vou mostrar um pouquinho o que tá rolando aqui, tá? Aqui, basicamente, quando eu entro na página, ele me mostra como tá o controle de cada um dos canais. Então, branco tá com 55%, azul 35% e violeta 10%. Aqui embaixo eu tenho a minha programação para as minhas luzes, tá? Então aqui eu tenho o gráfico mostrando cada um dos canais. Então o preto aqui é o branco, o azul é azul e o V é o do V mais azul acetínico. E aí eu tenho para cada um dos canais como tá o gráfico em relação ao meu dia. Então aqui meia-noite ele começa a acender às 9 com um pouquinho, com 10% aqui. Eu aumentei um pouquinho por causa da tampa que eu fiz, que segura um pouquinho a iluminação, e eu achei que precisava fazer esse ajuste. Então aqui ele começa acendendo o branco, depois ele começa a entrar o azul. Aqui mais ou menos 3 horas, 3 horas, 4 horas chega no pico de todas junto. E aí depois o branco começa a descer. Quando o branco some totalmente, o azul tá mais alto. E aí depois vem descendo todos até apagar meia-noite. Eu acho que esse ciclo pra mim tá funcionando muito bem. Mas se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, eu até fico com dúvida como vocês fazem de vocês. Eu vi muita gente que faz começando o azul. Então deixem aí nos comentários, por favor, que eu tenho curiosidade de saber como que vocês fazem o ciclo de vocês, pra quem faz, né? Aqui embaixo, como que eu edito esses horários, né? Aqui embaixo eu tenho essa tabelinha aqui, que basicamente diz em cada horário como vai ficar cada um dos meus canais. Então 9 horas, 10%, 00, 9h30, 15%, 00, e assim vai para cada um deles. Aí beleza, e como que a gente faz para colocar um novo horário aqui? Para colocar um novo horário é simples, a gente vai aqui em New Register. Vamos supor que a gente quisesse colocar um horário para 1 hora da manhã. Aí a gente ia vir aqui, atualizar para 1 hora da manhã, sei lá, vamos supor que eu quisesse colocar 5% de azul a 1 hora da manhã. Beleza, você vai vir aqui, ele já vai reordenar, tá? Ele sumiu daqui porque ele reordenou, então ele subiu lá para depois da meia-noite, tá vendo? E ele entrou aqui o horário da 1 hora da manhã, ele reordenou, veio aqui para 5% no azul. Ah, não, eu decidi que agora eu preciso também de 5% no canal violeta aqui. Eu posso clicar no lapisinho, ele habilita para mim editar. Vou mostrar para vocês, aí eu consigo, eu quero 10% aqui, e eu clico em atualizar. Se eu não tiver clicado no botão de editar, eu não consigo escrever aqui, tá vendo? Ele fica bloqueado, aí só quando eu clico no botão de edição que eu consigo mexer. Beleza, não coloquei esse horário errado, não gostei desse horário, eu quero deletar esse horário. Só você vir aqui, tem esse listinho aqui. Ele vai perguntar se realmente anda... Eu coloquei tudo em inglês aqui, não sei porquê, mas eu pus tudo em inglês. Ele fala, se realmente gostaria de deletar esse horário agendado, essa ação não pode ser desfeita. Eu falo que sim. E aí ele some o horário daqui e já apaga. Beleza, então tá funcionando dessa forma, cara. E tá funcionando muito bem. Ele sabe o horário lá no controlador por conta do relógio. E isso aqui fica todo no banco de dados. E aí pra cada... basicamente funciona da seguinte maneira, né? Lá no meu controlador, eu sei que horas são. E aí, quando eu chego num determinado horário, então vamos supor que ele chegou às 9. Então aí ele chegou 9 horas, ele sabe que ele vai ter que fazer uma consulta lá no meu servidor. Ele faz uma requisição no meu servidor e pega qual o valor para aquele horário. Então ele fica tentando fazer a requisição até conseguir o valor. Então ele vai pegar aqui, não, beleza, aí ele consegue o valor, então beleza, eu preciso setar 10:00. E aí, além disso, ele já coleta qual é o próximo horário que ele vai ter que fazer uma nova requisição para ver uma próxima iluminação. Então, junto com essas informações, também vem a informação de que 9h30 ele vai precisar fazer uma chamada de novo para ver qual vai ser a próxima iluminação. E é assim que vai seguindo. Aqui em cima eu tenho
ele não só me mostra, mas eu consigo fazer o meu controle manual da minha luz. E aí, pra isso eu vou mostrar, por isso vocês têm a visãozinha aí de como tá o aquário, pra vocês verem isso acontecendo ao vivo. Então no momento eu tô com 55, 35, 35, mas vamos supor que eu vou fazer isso pra ficar mais visível, tá? Eu vou desligar todo o meu branco. Então eu vou vir aqui e vou dar um Change Lights. Vocês conseguiram ver? Nesse momento ele tira todo a minha luz branca. Ah não, eu decidi que agora eu não quero mais... Quero apagar meu aquário, eu vou desligar tudo. Eu venho aqui, atualizo. Pronto, o aquário apagado, os peixes vão ficar doidos aí, os corais também. Ah não, eu quero acender agora só o branco. Acende só o branco. Ah não, agora eu quero colocar um pouquinho, sei lá, 40% aqui de azul. Eu clico, ele coloca. E aí, cara, assim eu consigo fazer o controle manual. Por que é importante isso? Basicamente porque às vezes vem alguém em casa ou você quer ver o aquário de uma determinada maneira. Então você consegue fazer isso com esse controle manual. Normalmente vem o pessoal aqui às vezes, vem visita de dia, aí eu falo... E a gente sabe que no azul é muito mais bonito, né? Principalmente os corais. Aí eu falo, gente, pera aí, vou mudar aqui. Aí eu jogo tudo azul, cara. A galera fica doida. Porque realmente é muito bonito, né? Aí. E é dessa forma que eu consigo fazer o meu controle de iluminação. Eu sei que muita gente tá vendo esse vídeo, talvez não pretenda fazer dessa forma que eu fiz. Talvez prefira alguma opção pronta, alguma opção mais simples. Existem várias opções no mercado de controladoras mais simples que pode facilitar muito esse seu processo aqui. Eu fiz como eu falei, porque eu realmente gosto de fazer isso. É uma coisa que... foi um projeto basicamente para a quarentena, uma coisa que eu gosto de fazer. Mas se você tem vontade de fazer o controle de iluminação e de temperatura, eu vou deixar aqui na descrição também algumas outras opções que você pode fazer isso, mas sem precisar ter todo esse trabalho que eu tive de uma maneira mais pronta, de maneira mais prática, só que eu não posso necessariamente dar opinião sobre isso, porque eu não usei. Mas eu vou deixar aqui para você mesmo poder dar uma pesquisada e estudar se vale a pena para você. Aqui, pessoal, eu ainda pretendo fazer mais duas modificações. Eu pretendo trocar esse módulozinho relé aqui para um módulo com mais relés, provavelmente 4, porque eu quero também conseguir controlar pelo meu celular o acionamento, o liga e desliga basicamente da bomba, né? E do skimmer que eu vou comprar. Que acho que facilita principalmente nos momentos de manutenção, para eu não ter que ir ali e tirar da tomada. Aí eu só faço esse acionamento pelo celular. E também no momento para alimentar os peixes, né? Sobre essa bagunça aqui, eu ainda pretendo arrumar isso aqui tudo, tá? É que tava muito difícil para prender os fios por causa da resistência dele e tudo mais. Aí por enquanto eu mantive assim, até para conseguir testar o sistema e deixar ele certinho. Mas em breve eu pretendo imprimir algumas caixinhas em impressão 3D mesmo, para posicionar os componentes, deixar tudo mais organizadinho, mais escondidinho, talvez até passar para a parte de baixo dessa mesa aí. Bom, pessoal, é isso. Eu não quis gravar esse vídeo de uma maneira tão técnica, porque eu acho que nem todo mundo ia gostar e nem todo mundo ia entender. Mas se você é o tipo de pessoa que tem interesse nesse conteúdo, quer entender um pouco mais do que eu fiz por trás disso, todo o código, esquema de ligação, onde que eu coloquei minha página, esse tipo de coisa, deixe seu comentário aqui, que aí eu faço um vídeo especial pra você. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui, não esqueça de se inscrever para acompanhar mais conteúdo sobre o meu aquário marinho, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.